Adiyogi O Adiyogi é conhecido de muitas maneiras, mas uma dimensão dele, ele é um Vairagi, ou Bairagi, como se diz. Rag significa cor, Vairag significa ir além daquilo que é a cor. Porque a cor, como nós a conhecemos, a cor, como nosso aparato visual a conhece, é apenas uma certa quebra da luz branca. Alguma coisa parece vermelho, não porque é vermelho, porque de todo o espectro de cores que existe na luz branca, ele retém tudo e reflete apenas o vermelho, ou em outras palavras, o que é rejeitado se torna sua cor. Isso significa que a percepção está completamente errada. Você pensa que algo é vermelho, é tudo exceto o vermelho. E você pensa que é vermelho, porque está refletindo apenas a luz vermelha, o restante está retido. Portanto, algo é branco, porque está refletindo tudo como é. Então, se você se move em áreas e espaços e situações onde você não tem controle sobre o que acontece à sua volta, sempre se sugere o branco. Se você saiu de casa, branco, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo no mundo à sua volta, você não sabe o que está acontecendo naquela mente, que pensamentos, que emoções as pessoas carregam. Então, o branco lhe dá uma certa proteção porque ele reflete tudo, não apenas a luz, a própria energia. O preto absorve tudo. Se você está em um espaço onde você quer absorver o que está à sua volta, você deve vestir preto. Mas se você vestir preto em um lugar onde você não quer absorver, mas você veste porque se parece mais magro. Então você começará a acumular todo tipo de coisa. Eu poderia... É uma coisa muito impopular de se dizer. Eu poderia atribuir pelo menos 20, 25% das dificuldades psicológicas pelas quais as pessoas passam por permanecerem em roupas pretas por longos períodos de tempo em todo tipo de situações onde elas não deveriam estar. E eu vejo porque o preto é sempre mau. Se não vamos entrar nisso. Mas, de alguma forma, o preto é considerado negativo, o preto é considerado não tão divino. O preto é considerado diabólico. Se o diabo vier, ele definitivamente virá de roupas pretas. Com base nisso, as pessoas estão vestindo preto para o luto. Quando alguém está morto, o preto é uma coisa que você nunca deve usar. Se há morte à sua volta, você deve sempre vestir branco porque você não quer absorver aquele tipo de energia. Mas eu vejo, todo mundo está usando preto quando há morte. Completa incompreensão da vida, nenhuma consciência sequer. Você apenas concluiu coisas intelectualmente, então você acha que preto quer dizer, significa morte? Sim, ele significa, eu não estou dizendo que não. Mas você quer se tornar isso ou se manter longe disso? Aqueles que estão mortos, nós respeitamos isso. Mas aqueles que estão vivos devem continuar vivos, eles não devem se tornar meio mortos absorvendo aquele tipo de coisa. Então, se existe algo que você não quer absorver, você deve usar branco. Todas as outras cores estão no meio do jogo, porém, estão entre o preto e o branco. Branco significa reflexão completa, preto significa nenhuma reflexão. Entre elas é reflexão seletiva. Isso é para a diversão, mas
Onde nós queremos realmente absorver algo, nós vestimos preto. Onde nós queremos refletir, então você veste branco. Portanto, o contrário está sendo feito por um longo tempo. Você não vai com isso para a rua, você não vai com isso para o escritório. Eu estou dizendo roupas pretas, não apenas o preto, esse tecido em particular. Você não vai andar pelo metrô, quero dizer a estação do metrô, não a comida, ok? Está tudo ficando embaralhado. Você não vai a lugares onde você não quer que a atmosfera entre em você, em tecidos pretos, porque isso determinará a forma como sua energia funciona, isso determinará a estabilidade psicológica que você tem dentro de você e uma variedade de outros aspectos. A cor tem seus truques, ok? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Namaskaram, Sadhguru. Namaskaram, Sadhguru. Então, existem muitas perguntas que surgiram nas mídias sociais. Então, a primeira pergunta é do Kunal. Namaskaram, Sadhguru. Esta é uma situação sem precedentes. E todo mundo está sem a menor ideia neste momento. Não apenas no país, mas em todo o mundo. Você acha que o fim do mundo está próximo? Isso aconteceu. Dois sacerdotes Quaker estavam de pé com uma placa. O fim está próximo. Então, um motorista, um homem dirigindo um carro, veio, viu a placa, colocou a cabeça para fora do carro e disse: "Seu religioso maluco!" E, sabe, todas aquelas outras coisas que ele disse. E depois de alguns segundos, eles ouviram pneus gritando e um barulho de batida. Então um deles disse, um dos sacerdotes disse: "Acho que deveríamos ter apenas escrito: a ponte caiu." Então estávamos apenas dizendo, comportem-se de forma responsável, isso passará. Mas você quer dizer, o fim está próximo? Não, não, o fim não está próximo. A população do mundo não será exterminada. Mas, quando isso estiver terminado, como uma geração de pessoas, teremos a satisfação. Nós enfrentamos bem essa crise. Ou teremos a vergonha e abaixaremos a cabeça, pois fizemos coisas irresponsáveis que custaram muitas vidas preciosas? Either you will hang your head in shame in 12 months' time, or you will walk with a certain sense of resolve and purpose in your life, because as a generation of people, we sailed through this with minimum amount of damage to the humanity. Esta única coisa estará definitivamente disponível para você. Seja isso ou aquilo, é meu desejo e minha bênção, que possamos manter nossas cabeças erguidas depois de 12 meses. Vamos fazer isso acontecer. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Eu estava há pouco falando com alguém que é um tipo de especialista sobre a internet, etc. Eu disse o que está acontecendo, porque eu não consigo ver nada além de um pouco de notícias e o nosso próprio trabalho o tempo todo. Eu nunca consigo navegar ou ver nada, então eu perguntei o que as pessoas estão procurando, o que é? E ele disse, como se fosse um fato, ele disse que 70% é somente pornografia. 70% do tráfego da internet é pornografia. Eu não sei se essa porcentagem está correta, mas se for qualquer coisa próxima disso, quero dizer, o que está acontecendo com a gente?
quando um meio tão poderoso com o qual nós podemos nos comunicar com o mundo inteiro, não temos nada melhor para falar? Eu não estou tentando ser moralista e dizer que isso é errado, aquilo é errado, mas eu estou falando que pela primeira vez na história da humanidade, nós temos essa capacidade de podermos falar algo para o mundo inteiro de uma vez só. Nunca antes isso foi sequer imaginável, não é? Eu quero que você entenda, você está achando tudo isso óbvio. Instagrams, e WhatsApps, e Twitters, e e-mails. Não ache tudo isso óbvio. Essa é a primeira vez que nós podemos nos comunicar com todos os seres humanos no planeta. Não é importante que as maiores possibilidades cheguem a eles? Hoje, as 3 maiores indústrias no planeta são: a primeira, a indústria número 1 é armas e armamentos. Número 2 é álcool e tabaco, juntos. Número 3 é farmacêuticos. Isso diz tudo sobre nós. Que tipos de pessoas nós somos, não é? E na internet é pornografia. Nós, como uma geração, não devemos deixar essa oportunidade passar. Nós não devemos deixar esses maníacos sexuais, vendedores de crianças, dominarem esse mundo. Como podemos deixar pessoas que vendem crianças para fazer coisas sujas com elas, dominarem esse planeta? Me diga, nós estamos deixando que eles façam isso? Nós não temos que lutar com eles. Todo mundo pensa que temos que lutar. Não, nós temos que inundar eles com coisas positivas. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Tantra não significa promiscuidade desenfreada como os americanos o projetaram. Tantra significa tecnologia. Existem muitas coisas. Se eu contar as coisas que acontecem à minha volta, elas são como contos de fadas. De repente você se torna como... A vida se torna uma brincadeira, não é mais uma luta. Namastê. Você pode falar sobre mentalismo? O que é o mentalismo? Mentalista, como... Oh, Mentalista, aquele filme. Como filme? Mentalismo, sim. Ok. Não vá pelo filme de Hollywood. Muitas coisas são exageradas por lá, mas a mente humana pode fazer coisas exteriormente? Claro. Claro que pode. Hoje, se eu disser essa palavra, eu tenho certeza de que haverá um monte de mal-entendido, porque isso vem de outro lugar. É isso que Tantra significa. Tantra não significa a promiscuidade desenfreada como os americanos o projetaram. Tantra significa tecnologia. Tecnologia significa, naquela época, quando não tínhamos nenhum instrumento externo de tecnologia, nós percebemos que o mais alto grau de tecnologia está aqui. E como exercitar isso? De muitas maneiras diferentes. Agora, se nós quisermos olhar do lado de fora da porta, nós precisamos de um periscópio. Agora alguém encontrou uma maneira de olhar além, sem um periscópio. Para usar a sua mente além do âmbito do seu corpo. Nesse momento, a mente está funcionando dentro do âmbito do seu corpo. Você quer usar ela lá? É possível fazer isso. Não é que não seja possível. É só que acredita-se em todos os tipos de coisas malucas e absurdas. Se você cortar essas coisas, de muitas maneiras, consciente ou inconscientemente, muitos de vocês estão usando isso. Você cria o que você quer no mundo quando você realmente quer. De certa forma, é simplesmente o seu foco que faz essas coisas acontecerem. Talvez não seja tão tangível como é no cinema, mas cada um de vocês até certo ponto está fazendo isso, não é? Com que eficácia você faz isso? Depende
Existem muitas coisas, se eu contar, as coisas que acontecem à minha volta, elas são como contos de fadas. Eu não acreditaria em tais absurdos se alguém me contasse, por isso eu não vou contar a você, porque eu não quero que você acredite ou desacredite nessas coisas. Mas todos os dias as pessoas ao meu redor testemunham coisas que elas pensam ser nada menos do que um milagre, mas não há nenhum milagre. A vida é um grande milagre. Você faz parte dela ou está fora dela? Essa é uma grande pergunta. Não é um grande milagre que esse cara coma macarrão e fique assim? Não é um milagre, eu estou perguntando. É um milagre, não é? A questão é, você está conscientemente nela ou você está fora dela? Essa é a grande questão. Se você estiver nela, você... Veja, se você usar qualquer pensamento, isso é... Bem, ele estava perguntando como nós fazemos isso no início. Suponha que você gere um pensamento. Você já percebeu isso? Suponha que você gere um pensamento e então você investe sua emoção nesse pensamento. De repente esse pensamento acontece. Bum! Sim ou não? Nesse momento, eu gero um pensamento. Oh, ela é uma pessoa maravilhosa. Mas agora eu invisto a minha emoção nesse pensamento. Agora, de repente, você não é apenas qualquer pessoa para mim, você é outra coisa para mim. É a realidade ou não? Simplesmente porque você investiu sua emoção em seu pensamento. Agora, há uma próxima coisa. Se você investir suas energias de vida nisso, conscientemente, de repente isso se tornará algo completamente diferente. De repente, você se torna como... A vida se torna uma brincadeira, não é mais uma luta. Porque os milagres estão sempre acontecendo. Você coloca uma pequena semente, ela se torna uma árvore. Ele come um macarrão, ele se torna um homem. Estou dizendo que isso está acontecendo. Isso está sempre acontecendo, veja. Você coloca restos na raiz e ela se torna fragrância. Isso não são milagres e milagres por toda parte? A questão é apenas, você é conscientemente uma parte dessa criação milagrosa? Ou você está preso em sua própria lógica e fora desse milagre? Essa é a grande diferença. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. Então, não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria, que definitivamente se torna a barreira. Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para a sua possibilidade mais alta. Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso, é por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e, de repente, suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda a compulsão desaparece. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece. Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo, elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar
Longe disso. Porque em algum lugar você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la, ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é. Então, se, por causa da impureza do sexo, sua espiritualidade será perturbada, eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. Quando você vem de um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar, se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual? Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Uma menina de 6 anos chegou em casa da escola um dia e perguntou: mamãe, como foi que eu nasci? A mãe ficou constrangida. Ela disse: uma cegonha te entregou. Ela disse: tudo bem. Ela anotou. Mamãe, como você nasceu? Uma cegonha me entregou também. Mamãe, como a vovó nasceu? Uma cegonha também a deixou? Então a menina ficou séria e ela se sentou e começou a escrever algo em sua lição de casa. Então a mãe se sentiu desconfortável, ela terminou de cozinhar e então a garota terminou sua lição de casa e deixou o livro lá. Então a mãe foi ler. A lição era sobre a árvore da família. Então a garota tinha escrito: por 3 gerações na minha família, ninguém teve um nascimento natural. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.